Antes de começar esta série de refutações ao Yuri e outros ateus, eu pensei, talvez, iniciar essa série com uma abertura original, algo que ninguém tenha pensado antes. Olá, eu sou Emerson, eu sou cristão. Desculpa, foi brincadeirinha. Acho que alguém já teve essa excelente ideia antes. De qualquer forma, não acho que um diálogo de nível respeitoso tem que se iniciar de uma forma tão infantil e arrogante, não é? Agora, por que o pubescente ateísmo pelo ateísmo me incomoda tanto? Simples, porque quando alguém diz eu sou ateu e só, minha pronta reação não é outra senão replicar: tudo bem, mas e daí? Pois a verdade é que ser ateu por ser ateu não significa nada. De início, devo dizer que respeito os ateus e de forma alguma considero o ateísmo inválido como ponto de vista intelectual. É bom ter dúvidas. É sadio duvidar de vez em quando. Ignorante é aquele que acha que sabe de tudo. Também nunca disse que ateu é imoral ou outra baixaria encontrada por aí. Pena que usem de tantos argumentos folhetinescos para falar da Igreja Católica e do cristianismo em geral. Bom, na boa, vamos ao vídeo. Aqui já sabe que a Igreja Católica vem há vários anos, insistentemente, fazendo questão de demonstrar o quão contra ela é a pesquisa com células-tronco, especialmente células embrionárias humanas. Interessante que, quando comecei a ver esse vídeo, pensei que o Yuri iria dar algum argumento sólido do porquê critica a posição de defesa da vida da Igreja Católica. Qual foi a minha completa e absoluta decepção ao ver que o signatário ateísta somente usou este vídeo como propaganda rocambolesca e panfletária de suas ideias iluministas. Afinal, não se diz tão racional, senhor Yuri? Em tempo, estava lendo um comentário no meu vlog de um ateu dizendo que não adianta buscar fatos históricos para defender a religião. A religião já era. Ou ela se adapta aos tempos modernos, ou que fique única e exclusivamente para fazer caridade. Claro que ela trouxe e teve um papel na história que trouxe muito mais prejuízos. Na minha opinião, o movimento ateu cresce mais e mais a cada dia. A igreja, por sua vez, vem perdendo muitos fiéis, principalmente jovens, que não suportam todo esse moralismo preconceituoso impostos pela religião. Bom, o que dizer disso? Pelo menos esse ateu foi mais generoso e não quis a aniquilação total do cristianismo da face da terra, como muitos ateus querem. Muito obrigado, amiguinho. O fato é o seguinte, amiguinho. Se o ateísmo, como diz, está crescendo e é irreversível, blá 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 blá, me explique então por que tantos ateus, como vou mostrar agora, usam de tantos argumentos e mentiras, inclusive histórico e de distorções bíblicas, para tecer seu ponto. Isso é honesto? O edifício pode ser construído em base de mentiras e difamações? Tenho minhas dúvidas. Sabe, isso é o que eu chamaria de ser honesto. Você concorda? Bom, voltando a Yuri. Em vez disso, ele usa o tema somente como camuflagem para a tática superficial de tentar praguejar um monte de críticas e acusações que nada tem a ver com o tema inicial. Em vez de dar qualquer argumentação sólida, coerente, parte para ataques fúteis, vazios, distorcidos e manjados de história, daqueles típicos que aprendíamos na escolinha do primeiro ano do ginásio. Lembram-se? Junto com as historinhas do Caminho Suave. Ele não procura utilizar argumentos sólidos, mas procura claramente apelar para o emocional do seu público. Bom, mas já que o dileto ateísta não falou, vamos falar. E de um assunto sério, e não da forma bufônica transmuteada por ele. Isso vem atrasando de forma significativa a pesquisa neste ramo em vários países diferentes. Células-tronco embrionárias. Vamos falar um pouco sobre isso e ir um pouco mais além do nível raso do Sr. Yuri. A Igreja Católica está preocupada com a proteção de toda a vida humana inocente. As pesquisas científicas são importantes, mas elas nunca podem vir à custa dos mais fracos entre nós. O que isso tem a ver com a Igreja demonstrar sua opinião ou não nesse sentido, Sr. Yuri? Por acaso acha que basta Vossa Senhoria Augusta sair falando por aí: ah, mas é a Igreja Católica falando, não devemos dar trela, e fim de papo? Isso fala tudo, não é mesmo? Bom, falando sério, existem diferentes tipos de células-tronco. A Igreja Católica opõe-se a todas as pesquisas com células-tronco? Qual é o ensinamento da Igreja sobre o uso de tecidos de crianças abortadas?
Existe um conflito entre as necessidades de pesquisas científicas e os ensinamentos da Igreja sobre a proteção de vidas inocentes? O que são células-tronco? Células-tronco são um tipo especial de célula que podem facilmente se dividir para criar novas células. As células-tronco pluripotentes, que são objetos de maiores investigações, podem criar novas células de vários tipos. Ao longo dos últimos anos, os cientistas têm sido otimistas sobre a possibilidade de usar células-tronco para tratar uma vasta gama de doenças e outros problemas de saúde, porque as células-tronco poderiam regenerar tecidos e órgãos danificados. Embora os relatórios de notícias e debates políticos costumam usar o termo pesquisa com células-tronco para discutir toda a investigação científica com células-tronco, a verdade é que há um número de diferentes tipos de células-tronco que estão sendo estudadas. Por exemplo, células-tronco adultas são muitas vezes extraídas da medula óssea, enquanto as células-tronco do cordão umbilical são retiradas do sangue que permanece no cordão umbilical após o nascimento. Recentemente, as células-tronco foram encontradas no líquido amniótico que envolve o bebê no útero. Não há nenhuma controvérsia sobre a pesquisa envolvendo todos esses tipos de células-tronco. De fato, a Igreja Católica apoiou publicamente as pesquisas com células-tronco de adultos e do cordão umbilical, e líderes da Igreja estavam entre os primeiros a aplaudir a descoberta de células-tronco amnióticas e a apoiar futuras pesquisas. No entanto, a Igreja se opõe constantemente às pesquisas sobre células-tronco embrionárias. Há vários anos, muitos cientistas apelaram para uma maior investigação sobre células estaminais embrionárias, porque acreditavam que as células-tronco embrionárias apresentam maior pluripotência, a capacidade de dividir-se em diferentes tipos de células, que, por exemplo, as células-tronco adultas. O debate público em torno da investigação de células-tronco centrou-se inteiramente em pesquisas com células-tronco embrionárias, ou PCTE. A incapacidade de distinguir entre estas e outras formas de pesquisa com células-tronco tem atrapalhado o debate. Ironicamente, apesar de toda a atenção da mídia que tem se dedicado à pesquisa com a PCTE, não houve um único uso terapêutico desenvolvido com células-tronco embrionárias. Na verdade, cada uso de células-tronco embrionárias em outros tecidos levou à criação de tumores. Os maiores avanços na pesquisa de células-tronco até agora vieram por meio de pesquisas com células-tronco adultas. Dezenas de usos terapêuticos têm sido desenvolvidos e estão atualmente em uso. E as recentes descobertas de células-tronco amnióticas, com todas as vantagens que eles esperavam derivar da PCTE, mas sem nenhuma das objeções morais. Em 25 de agosto de 2000, a Academia Pontifícia para a Vida lançou um documento intitulado Declaração sobre a Produção e o Uso Científico e Terapêutico das Células Estaminais Embrionárias Humanas, que resume as razões pelas quais a Igreja Católica se opõe à PCTE. Primeiro, a preparação de células-tronco embrionárias a partir do embrião vivo exige a destruição do embrião, que a Igreja ensina ser um ato gravemente imoral. Segundo, alguns cientistas têm utilizado a clonagem para a produção de embriões a fim de colher células-tronco. Embora esses embriões não são criados de maneira normal, a Igreja reconhece que eles também estão vivos e a sua destruição é também gravemente imoral. Terceiro, a Igreja se opõe ao uso de células-tronco embrionárias que já existem, pela mesma razão que ela se opõe à criação de novas linhas. Essas linhas começaram com a destruição da vida humana inocente. A respeito do conflito ético que isso gera, Francis Collins, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas do Genoma Humano dos Estados Unidos, disse: "É um exemplo típico de colisão entre dois princípios muito importantes. Um deles é o da santidade da vida humana e o outro da nossa forte obrigação, como seres humanos, de aliviar o sofrimento e tratar doenças terríveis." Muitos acham, penso eu, que com boa razão, que esse tipo de pesquisa está tomando liberdades com o conceito da santidade da vida humana por manipular células derivadas de um embrião humano. Então vemos que este é o lugar onde surgem as questões éticas. Enquanto muitos especialistas estão tentando pintar a Igreja Católica como não científica por causa de sua oposição pela investigação das células estaminais,
Na verdade, a Igreja Católica não tem nenhum problema com isso e até apoia ativamente a pesquisa terapêutica feita com células-tronco adultas. O que a Igreja se opõe, assim como muitos não católicos, é a morte de um ser humano inocente, mesmo que seja para o chamado bem do outro. E é exatamente isso o que as pesquisas com células-tronco embrionárias estão fazendo. Bom, vou parando por aqui esta primeira parte da refutação ao Yuri sobre células-tronco embrionárias. É lógico que isso foi somente uma introdução, o assunto é muito complexo e demanda muitos e muitos argumentos e debates. É claro que nós queremos tratar isso com um digno respeito, a digna atenção que este assunto merece, e não de uma forma superficial, histriônica ou até bufônica às vezes. Gostaria aqui de agradecer a todos pelas visualizações no canal, pela divulgação, e se vocês gostaram, peço por favor que cliquem no gostei e divulguem mesmo, porque nosso objetivo não é criticar, ridicularizar ateus, não é desmerecê-los, não é ofender ateu nenhum aqui. Meu objetivo é somente discutir ideias com respeito e de uma linguagem de nível, nunca de uma forma baixa, grosseira e de ofensa. Meu objetivo aqui é somente diálogo e é isso que eu quero aqui no meu canal, no meu vlog. Eu agradeço a todos, muito obrigado. E não pensem que acabou não, o vídeo do Yuri tem muito mais e também eu tenho muito mais refutações, então aguardem.